Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram o dia de ontem? Estamos aqui, quinta-feira, dia 18 de abril. Então, vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 18, né? Pedindo sempre a Deus para nos iluminar e que toque o nosso coração no que fizer mais sentido para a gente poder meditar a palavra e usufruir da sabedoria de Salomão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E começa assim: quem se isola procura a própria vontade e se irrita contra tudo o que é razoável. O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. Olha o que ele está falando aqui, gente. Quem se isola, ele busca o seu próprio desejo. Quem se isola não está querendo entender, ele não está querendo aprender alguma coisa, às vezes ele não está querendo nem resolver. E ele se irrita com tudo, mesmo que aquilo pareça razoável. Por quê? Porque ele só quer ouvir do que ele quer acreditar, ele só quer ouvir o que ronda os sentimentos dele. Quando a pessoa se isola, ela fica muito no mundinho dela. E aí ela vive aquilo que é uma verdade para ela. Isso é muito importante a gente tomar cuidado, né? Eu não sei se alguém aqui tem feito essa prática. A partir do momento que você vai ficando mais isolado, você só vai vivendo a sua verdade. Deus não nos fez, gente, para viver sozinhos. Até Jesus, quando veio, ele mandou os apóstolos de 2 em 2. Mandou os apóstolos de 2 em 2 para que, se um desanimar, desse força para o outro. Então não desista de buscar a mensagem, não desista de viver a vida, não desista de administrar esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa vida. A sua vida é um dom de Deus. Você é imagem e semelhança dele. A partir do momento que você se isola, que você procura a sua própria vontade, você não está procurando os ensinamentos de Deus. Você não está procurando viver aquilo que ele desenhou para você. Você não está vivendo aquilo que ele planejou para você. Vocês já pararam para pensar nisso? O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O que está falando aqui? Quando você é um tolo, você não está querendo saber das coisas inteligentes. Você só está querendo saber dos seus próprios sentimentos. Mas o seu coração, ele busca tudo no coração dele. Do coração dele descobre tudo. Só que às vezes os sentimentos dele, ele não vai nem expandir, né? Ele vai expandir aquilo que faz sentido para ele. O que não faz, ele não vai correr atrás disso. O desprezo ombreia com a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. O que ele está falando aqui? O desprezo ombreia com a iniquidade, ou seja, quando vê um perverso, também vem o desprezo, e com a ignômia vem a vergonha. O opróbrio aqui, o que ele está falando? O julgamento público. Ou seja, você pode fazer algo com alguém, desprezar alguém, mas na hora do julgamento público, a vergonha vai vir. Porque você vai falar assim, poxa vida, eu não devia ter feito isso, não devia ter desprezado. Então, cuidado com as atitudes, né? As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Ou seja, a fonte da sabedoria, gente, é um rio que corre. Ela tá jorrando sempre. Ela não para. Ela não fica igual uma represa que fica ali parada, uma água parada, o que acontece? A água fica podre, né? Quando a pessoa é sábia, o rio vai correndo, ela vai fluindo. E às vezes ela vai fluindo, e sabe quando vem a chuva que transborda? Às vezes é tanta que você tem que fazer o quê? Transbordar, levar para outras pessoas, né? Não fica bem favorecer um perverso para prejudicar o direito do justo. Às vezes a gente fala, né? Ah, coitado, mas ele tem tão menos possibilidade. Ah, mas deixa eu favorecer ele aqui, gente. O que é correto, né? O insensato, o perverso, a gente não pode ter dó. A gente tem que ajudar
essas pessoas, a gente tem que aconselhar, mas a gente não pode ter dó e prejudicar o direito de uma pessoa que está correta em favor de um outro. Os lábios do insensato promovem contendas, a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a própria vida. Eu imagino que isso daqui deve ser aquele ditado, né? Mentira tem perna curta. Você imagina o tanto de coisa que essas pessoas que só se dedicam a cuidar da vida do outro, fala da vida das pessoas e que nem faz tanto sentido assim. O tanto de mentira. E isso atrai o que, gente? Atrai desgraça para a vida dele mesmo. Olha de novo aqui, ó. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. O frouxo no trabalho é irmão do dissipador, ou seja, aquele preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer correr atrás, ele é irmão do dissipador, ou seja, do que esbanja, do que arruína as coisas. O nome do Senhor é uma torre, para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. Gente, olha isso. O nome do Senhor é uma torre, para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. A nossa segurança está no Senhor que fez o céu e a terra. A sua segurança está no Senhor que fez o céu e a terra. Queira correr para junto do Senhor. Fica junto dele, a sua segurança está lá. A sua segurança não está na força do seu braço. A sua segurança não está em você. A sua segurança está no Senhor. Ele habita em você. Você faz parte do reino de Deus. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. A fortuna do rico é sua cidade forte. Em seu pensar, ela é como uma muralha elevada. Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Ou seja, você pode até chegar num ponto de ruir, mas se acontecer do seu coração se elevar, se acontecer do seu coração buscar a Deus, o que você está sendo? Humilde. E a partir do momento que você é humilde, o que vai acontecer? A glória vem. Não existe glória sem humildade. Não existe glória sem reconhecer que você é criatura. Nós somos criaturas. Então vamos praticar isso daí, né? Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. Quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu nem escuto, eu faço isso sempre. Meu marido me xinga até. Ele é uma das coisas que ele se incomoda muito. Responder antes de ouvir. Mas às vezes é porque eu já sei do que ele está falando e eu já tenho até a resposta mesmo. Só que às vezes a gente faz isso e a gente não sabe. E a gente se confunde. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, aquela vergonhazinha vem, a falta de humildade vem junto dela, assim, bem de mãozinha dada. E o que acontece? Ao invés da gente virar e falar assim, não, desculpa, eu achei que você ia falar tal coisa, não, me equivoquei, o que a gente faz? A gente vai se cobrindo de confusão. Por quê? Porque a gente quer ter razão, porque a gente não quer demonstrar que não é sobre aquilo que você estava falando. Então, muito cuidado com isso. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, gente. Vamos ouvir mais, escutar mais, né? O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá o espírito abatido? Gente. Quem erguerá um espírito abatido? Quem suportará aquela pessoa que está longe de Deus? Quem suportará uma pessoa que às vezes ela é até religiosa, mas ela não está tendo um encontro pessoal com Deus? É uma pessoa reclamona, é uma pessoa que tudo está ruim, é uma pessoa que nada serve. Quem vai suportar isso? Só Deus, gente. Só Deus. E só Ele, com a infinita misericórdia dele
E essa pessoa e a gente, às vezes, porque às vezes eu me coloco nesse lugar clamando que ele dê a graça. Dê a graça de quê? De que a gente regenere o nosso coração. Renuncia toda essa falta de Deus, renuncia todo esse espírito de reclamação, renunciar tudo isso para a gente poder o quê? Para a gente poder elevar o nosso espírito, para que o nosso espírito consiga ter fôlego, né? Só com a graça de Deus. A gente tem que reconhecer e clamar a Ele, clamar para que Ele venha ao nosso favor. O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura a ciência. Gente, o ouvido de uma pessoa sábia, ela está a todo momento procurando conhecimento. Vocês já tiveram a experiência de estar junto de uma pessoa sábia? Quanto mais ela sabe, mais ela procura sabedoria. É uma coisa impressionante. A pessoa não se cansa. Ela não se cansa de estudar, ela não se cansa de ouvir, ela não se cansa de aprender. Ela quer saber de tudo. E tem um ditado que fala, né? Quem aprende não depende. Então, certa tá ela, né? A gente aqui tem que aprender um pouquinho. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. O presente de um homem lhe abre tudo. Gente, o presente de um homem, eu penso que aqui é quando a pessoa vive o dia de hoje, né? O presente, o hoje, lhe abre tudo. Ele abre o seu caminho e lhe dá acesso junto às pessoas grandes. Às vezes a nossa vida está do jeito que está, porque a gente não consegue viver o hoje. A gente não consegue planejar o que eu vou fazer hoje. Aonde que eu vou investir a minha energia hoje? A gente fica preso no passado, a gente fica sofrendo pelo futuro, não sabe o que vai acontecer, mas no hoje, o que a gente está fazendo? Nada. Você não está semeando absolutamente nada no dia de hoje. E isso vai acontecer o quê? Não te abre o caminho. Isso não vai te colocar junto das pessoas grandes. Isso não vai te colocar junto das pessoas que às vezes você vai conhecer e vai poder fazer um network e vai poder ser bem sucedido em alguma coisa. Não vai te colocar lá. Quem advoga sua causa por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa e que examina a fundo. Ou seja, a história tem o quê? 3 lados sempre, né? A sua, a minha e a verdade. Então, muito cuidado com isso. A coisa mais verdadeira que é, cuidado quando você for falar, contar o que aconteceu pra frente. Todo mundo tem direito de fala, né? Do jeito que você conta, parece que aconteceu de uma forma. Quando o outro conta, parece e tem ainda a verdade. Por quê? Porque quando a gente vai contar a história, gente, principalmente se é uma história triste, a gente está muito munido de mágoa, de ressentimento. Nossa, que absurdo. Nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque o julgamento vem de Deus, né? A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como ferrolhos de uma cidadela. Gente, um irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. Um irmão ofendido, até você fazer com que ele entenda, até você se desculpar, até ele te dar o perdão, dependendo da pessoa, é mais difícil você acessar do que uma cidade forte. Muito cuidado com isso, muito cuidado. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta, gente. É do fruto da sua boca que um homem se nutre. Você já parou para pensar, quando você fala algo para alguém, quando você está conversando com alguém, gente, olha isso. Quando você está conversando com alguém, a primeira pessoa que está ouvindo aquilo que você fala é você mesmo. O que você tem falado por aí? Qual tipo de diálogo você está se envolvendo? E aí eu te pergunto, do que você está se nutrindo?
A primeira pessoa que é alimentada pela palavra que ela mesma diz é ela própria. Eu estou falando aqui para vocês, eu estou me nutrindo disso. Graças a Deus nós estamos aqui sentados para falar da palavra, né? Mas você imagina quando às vezes a gente senta numa mesa e começa a falar mal do outro. Você está se nutrindo daquilo. Isso é muito importante. Muito importante. Cuidado, cuidado. Cuidado, vou ler de novo. Cuidado. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Cuidado com o que sai da sua boca. Você está se nutrindo daquilo. Você acha, você está se nutrindo daquilo que você fala. Você está se alimentando daquilo. Cuidado. E olha que nutrir, gente, a palavra nutrir é mais sério ainda do que alimentar. Porque você se alimentar, beleza, você saciou. Mas se você come um pão, você se saciou. Só que um pão é o quê? Carboidrato. Um pão, qual nutriente que tem o pão? Olha a palavra que ela está usando aqui, nutri. É os nutrientes que você está trazendo. Né? Então toma muito cuidado com isso, é muito importante. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que amam comerão dos seus frutos. Morte e vida estão à mercê da língua. Gente, a nossa língua mata. A nossa língua, ela é traiçoeira. Cuidado, muito cuidado com a nossa língua. Aquele que acha uma mulher, acha a felicidade. É um dom recebido do Senhor. Em outras versões da Bíblia fala que é um favor do Senhor. Gente, o favor de Deus é algo maravilhoso. Aí eu fiquei pensando nesse versículo. Aquele que acha uma mulher, acha a felicidade. É um favor do Senhor. Será que qualquer mulher? Será que qualquer mulher é um favor do Senhor? Será que eu fiquei refletindo exatamente isso quando eu li isso aqui. Será que eu tenho sido um favor do Senhor na vida do meu esposo? Essa frase me gerou exatamente o que me gerou o dia que eu li Provérbios também, eu não lembro qual capítulo, nem o versículo que fala: melhor morar no deserto do que debaixo do teto de uma mulher reclamona. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aquele que acha uma mulher, acha felicidade. Você está sendo felicidade na vida do seu esposo? Você pode se dizer que você, na vida do seu esposo, tem sido um favor de Deus? Um favor do Senhor? Eu acho que isso é algo para a gente refletir. E não vamos nem aprofundar tanto. Mas porque o meu marido isso, gente, toda mudança começa aqui, ó, em você. Eu participei uma vez do encontro, a gente já morou na Argentina. E muitas vezes eu falava, porque meu esposo não faz isso, porque meu esposo não conversa, porque meu esposo aquilo, não. Muitas vezes, e elas falavam, calma, Renata, você precisa mudar. E eu falava, não, mas é porque, não, mas isso, não, mas aquilo, nada entrava. A partir do momento que eu comecei a mudar, eu comecei a ter determinadas atitudes que ele foi mudando. Então, graças a Deus, eu sou muito grata ao Senhor por ter me permitido conviver com aquelas pessoas e ter tido a clareza de que tudo está aqui. Primeiro a gente começa, primeiro você planta. Você planta, gente, quem planta tempestade, colhe tempestade. Se você plantar algo lindo com seu esposo, com seus filhos, na sua casa, não tem como a sua colheita ser diferente daquilo. Cuidado com o que a gente planta. A mudança começa na gente. Eu sou prova viva disso. Tem vários testemunhos para dar para vocês. Vai ficar para outras lives.
O pobre fala suplicando, a resposta do rico é ríspida. Gente, o pobre fala suplicando, aqui está falando de uma pessoa que quando vai aconselhar ou quando vai se posicionar sobre um determinado assunto, ele fala suplicando, ele fica rodeando, ele fica dando volta. Por quê? Porque ele está com medo de magoar o outro. Ele está com medo do que o outro vai achar daquilo que ele está falando. O rico, a resposta dele é ríspida, é dura. Por quê? Nós viemos nessa vida, gente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos reis, profetas e sacerdote. E às vezes a gente tem que bancar o nosso papel de profeta. As pessoas às vezes precisam ouvir a verdade. A verdade. Às vezes ela não vai aceitar na hora, mas aquilo vai fazer um clique na cabeça dela. Mais dia, menos dia. E ela vai falar, opa, eu estava errado. Então, dê uma resposta dura, dê a resposta, principalmente dê a resposta sobre a verdade. Não fuja da verdade. E não fique floreando muito. Dê a resposta. O homem cercado de muitos amigos tem nele sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Gente, o que está falando aqui, né? Amizade, muito cuidado. Você pode falar, eu sou uma pessoa cheia de amigas, eu tenho muito cuidado. Os amigos de verdade mesmo, os amigos que realmente são amigos de verdade, você conta, eu não sei se você conta nos 10 dedos, né? Então, às vezes você tem colega, você tem conhecidos, mas amigo mesmo, eu acho que não enche uma mão. Eu, por exemplo, não tenho. Então, vamos refletir, depois ler de novo, dar mais uma volta, ver qual versículo, né? Qual frase faz mais sentido para você. Reflita, ore nesse versículo durante o dia e amanhã estaremos aqui para mais uma leitura, tá bom? Beijo, Deus abençoe, proteja e que o dia de você seja lindo. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui, tá joia? Vamos curtir, compartilhar, se fez sentido para você, gente. Se faz sentido para você, compartilha. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. Tem muita gente achando que só a vida dela tá difícil, que só ela que sofre. Todo mundo sofre, gente. Deus dá de acordo com a capacidade de cada um de nós. E Ele dá, não é